voltando ao nosso segundo vídeo da aula, da introdução, pegar o conteúdo mesmo valendo. Estamos aqui, estamos animados, o pessoal está aqui no grupo, todo mundo falando, eu estou acompanhando vocês agora e estou postando ao mesmo tempo durante as gravações. Decidi não fazer uma live online porque muita gente está com dificuldade na internet, então o que fosse falado na live ia ser perdido para quem não conseguisse acessar a internet, que desse, até a minha internet está dando probleminha, tá lento. Então é melhor a gente ter gravado esses vídeos. Mas lembrando que já são exatamente 10h31 e a gente vai avançar no conteúdo, vai estar encaminhando todos os vídeos e vocês vão dando joinha sem eu precisar estar falando lá no grupo. Tá até chegando mensagem aqui. Sem eu precisar falar, você já manda o joinha que já assistiu a lista do segundo vídeo, a lista do terceiro vídeo, todo mundo dando um joinha, vai ficar ok. A gente vai seguir nessa aula. Dando continuidade ao nosso assunto, né, sem mais demoras, a gente falou sobre as etapas das fases, não foi isso que a gente falou? Dessa fase exclusiva que foi a fase pós-analítica. Então a gente viu que tem que ter o preparo do laudo médico, a impressão para entregar ao paciente, tem que ter o recebimento do laudo pelo paciente, por fim a tomada de decisão, que seria o diagnóstico, ok? E ficou pendente a parte 3.1 da apostila, que seria a resolução, que vem especificando pela Anvisa, foi onde nós paramos. A Anvisa ela vem especificar quais seriam os critérios desse laudo médico, desse laudo que é emitido por esse laboratório. Aí a gente vai ter vários tópicos e entre eles aqui na apostila tem os mais importantes. Qual seria o primeiro? O primeiro aqui é que o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem possuir instruções escritas para emissão de laudos. Então, as instruções para emitir esses laudos devem ser escritas pelo órgão competente, que contemplem as situações de rotina, plantões e urgência. Então, eu tenho que ter tudo isso escrito para que o laudo médico ele venha a ser entregue. Logo em seguida, o laudo ele deve ser legível, sem rasuras, sem transcrição, escrito em língua portuguesa, data, assinado pelo profissional que fez a coleta, pelo profissional de nível superior que está trabalhando, que tem habilidade técnica para emissões de laudo. Com o fim que a gente entende que laudo seria a parte resolutiva, a parte de resolução para os questionamentos daqueles fatores que estão causando o processo de adoecimento, ok? Logo na parte 3 nós temos a informação que o laudo deve conter no mínimo os seguintes itens. Então esses itens todo laudo deve conter. Se você ver um laudo que não tem esses itens, ele não está dentro das normas da Anvisa, ele não está dentro das resoluções e ele não é um laudo seguro. Qual o primeiro, professor? Qual a primeira coisa que o laudo tem que ter? Tem que possuir a identificação do laboratório, o selo lá registrado, que a Anvisa passou por lá, que ele tem registro, que ele tem eficácia para gerar laudos, para poder estar em atividade, né? Tem que ter essa licença, ok? Assim como qualquer outro órgão. Além disso, o endereço e telefone do laboratório, identificação dos responsáveis. Tem um pessoal mandando mensagem aqui, né, no WhatsApp. Desculpa atrapalhar aqui vocês, só um minutinho. Estou acompanhando aqui, estava no silencioso, mas não está mais. Vamos tirar aqui do silencioso. O ao vivo é assim mesmo, pessoal. Sempre vai ter esses probleminhas aqui, mas vamos avançando. E a gente viu que tem que ter, dentro do laudo médico, tem que ter o registro do profissional, tem que ter o endereço, o nome do laboratório, o telefone, certo? O número do registro do conselho de classe desse profissional, ele tem que ter o número do registro, além da identificação do profissional que liberou. Só um minutinho, está só com um probleminha aqui na carga, né? O ao vivo traz esses probleminhas aí, faz parte, certo? Mas vamos continuar.
a identificação do profissional que liberou o exame, o número do registro, como eu falei anteriormente, o nome do registro de identificação do cliente do laboratório, tem que ter os dados do cliente e os dados de quem está emitindo, resumidamente, para a gente não precisar ler tudo isso. Então, a data da coleta da amostra vai ter que ter, fora os dados do laboratório e os dados do cliente. Vai ter que ter a data da emissão do laudo, o nome do exame da amostra, o resultado dos exames e da unidade de medição desses exames. A unidade de medição tem que ter para saber se realmente eles trabalham com uma linguagem científica. Para ser seguro, eu preciso de uma linguagem científica, ok? Data, a gente já falou, resultado do exame na unidade de medição, o resultado deve ter a unidade de medição, que a gente vai ter um exemplo, depois eu vou mandar para vocês esse laudo, para vocês verificar que tem todas essas informações contidas nele, valores de referência, limitações técnicas da metodologia e dados para interpretação, ok? Então, nesse momento a gente precisa saber o básico, o que contém um laudo médico, qual é a segurança que eu tenho em verificar que eu fiz exames em um laboratório, foi emitido o laudo, será se esse laudo ele é seguro? Eu vou saber através desses detalhes contidos aí no nosso laudo, ok? Por fim, aqui no tópico 5, eu tenho falando sobre o laboratório clínico e o posto de coleta. Eu preciso saber que o laboratório clínico é aquele lugar onde você vai fazer a tua coleta lá, né? E o posto de coleta laboratorial, que seria a mesma informação, ok? Laboratório clínico ou posto de coleta é a mesma coisa. Em seguida, a própria apostila traz essa informação, que optaram pela transcrição, esse laboratório, esse posto de coleta, que optaram pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de apoio, devem garantir a fidedignidade do mesmo, sem alterações que possam comprometer a interpretação clínica. Então, eu tenho que ter uma única linguagem nesse meu laudo, para que qualquer profissional da área de saúde consiga fazer a leitura do laudo. Isso é o quê? É a fidedignidade que eu tenho, ou seja, é a eficácia nesse laudo. É saber que esse laudo ele é seguro, ele é verídico e ele é claro e que ele tem uma linguagem que alcança todos os profissionais da saúde, para que não tenha más interpretações dentro do laudo. Por isso que, enquanto profissionais da saúde, nós, vocês, todos nós inclusos nisso, precisamos ter uma mesma linguagem técnica, para que nessas situações eu não venha a ser afetado, ok? E não compreender porque a linguagem é muito difícil. Não, ela é universal. Em todos os lugares você vai ter uma mesma linguagem científica e técnica para leitura de um laudo médico, por exemplo, ok? Um laudo laboratorial, no nosso caso. Devem garantir fidedignidade, se nós já falamos. O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários de interpretação ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o contexto global dos exames. Ou seja, ele aqui diz, né, a liberação do laudo pode adicionar comentários. Então, quando esse laudo ele for emitido, você pode ter observações e comentários a respeito da própria interpretação da linguagem do laboratório. Então, ele pode ter essas observações contidas nele. O laudo de análise do diagnóstico sorológico de anticorpos de anti-HIV deve se estar de acordo com a portaria. E a gente vai ter uma portaria muito importante do Ministério da Saúde falando a respeito desses laudos, né, que são emitidos dessas análises diagnósticos sorológicos, como por exemplo do HIV, assim como de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas o HIV, por ter um processo só de tratamento, não ter uma cura efetiva, por aí ele vai ter que ter uma resolução específica para ele, ou seja, tem uma portaria, que é a portaria de número 59 de 2003, que traz atualizações
a respeito desse tema. E como é um tema de relevância clínica, relevância para nós enquanto estudantes, enquanto professores, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos conhecer essa portaria a respeito desse laudo, ok? Para não se prolongar, para não ficar cansativo, a gente dá essa pausa no item 7 aqui da apostila, na página 10. Quem estiver acompanhando a apostila vai conseguir pegar mais, vai visualizar, vai tirando as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, ok? Então, a gente finalizou na parte que fala sobre o laudo de análise de diagnóstico de anti-HIV, que é de suma importância para o conhecimento clínico de quem vai trabalhar com a saúde, de todos nós. Então, eu fico grato por mais esse momento e até o próximo tópico.